Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, porque comigo eu sou acionista da Qualicorp e meu Deus do céu, mas que dia, hein? Então pessoal, esse fechamento de mercado aqui, ele vai ter uma leve queda, uma leve queda, não, espero não tanto quanto a Qualicorp hoje caiu, fechou aí 15% de queda, mas eu vou falar sobre ela, tá? Até para sanar algumas dúvidas do pessoal que me segue na carteira, que está lá na carteira de dividendos. Qualicorp é uma delas, né? Então, Porto Seguro dando alegrias, Qualicorp derretendo, né? Então, eu vou dar um pouquinho de atenção para Quali hoje, para Qual, né? Para quem gosta da Qual 3. Vou falar também, e começo, né, dizendo sobre os principais assuntos do mercado, principalmente do fechamento, né? Vou colocar aqui para vocês commodities, contratos futuros, índice dólar, tá? E depois a gente pula para a Qualicorp, que vai ter uma atenção especial, foi o ativo que mais caiu hoje. Lembrando, pessoal, o vídeo de hoje em relação à Quali não vai trazer múltiplos fundamentalistas, tá? Para não ficar muito longo, certo? Mas em algum momento, seja para o pessoal da carteira, lá no grupo do Telegram privado, ou nos vídeos não listados, ou mesmo público aqui para vocês do YouTube, eu farei uma análise da Qual 3, lembrando, né? Disclaimer feito aí, estou posicionado, sofrendo, né? Bom, vamos começar com o principal assunto de fechamento de mercado, né? Então, pipocou, pessoal, na mídia, não tem a ver com a Qualicorp, mas sim com a Minerva. Então, os controladores da Minerva discutem fechamento de mercado. Confesso para vocês, dei uma pesquisada, mas eu vou trazer aqui notícias até de uma research, tá, da Vizir. Os controladores da Minerva Foods começaram a discutir a possibilidade de fechar o capital da companhia, apurou o Pipeline. Tá? A transação nos dias de hoje, né, eles chamam de leverage buyout, se daria para aproveitar o desconto implícito que os acionistas enxergam numa empresa que vem gerando caixa regularmente. Então, devido ao preço atual das ações, tá, o controlador aí vê uma possibilidade bem interessante de compra do ativo fechamento do capital. Algo que já vem sendo discutido ou geralmente pipoca na mídia sobre a Cielo, por exemplo. O assunto ainda não chegou ao Conselho de Administração da Minerva, mas já entrou na pauta do comitê prévio dos controladores, por meio de um acordo de acionistas, a VDQ, né, holding da família Vilela de Queiroz, e a gestora saudita, né, a Salik, que controlam a Minerva com 51% do capital. Então já entrou na pauta, tá, no caminho para se discutir, certo? Como se fosse aí a PEC ou a discussão do voto impresso, também está ali a discussão para o fechamento de capital. Essa notícia, perdão pessoal, a Vizir colocou aqui para mim na mensagem, mas foi o valor, tá? O valor que vinculou essa notícia, eu estou lendo aqui na minha outra tela, por isso que não está aparecendo para vocês. Então, muito provavelmente, se a gente der uma pesquisada aí, BIFI3, tá? Muito provável, já tem aí alguma notícia colocando a Minerva, BIF3, valor. Vamos ver se a gente acha aqui a notícia. Não, por hora não. Vamos tentar a Minerva então, para eu dar credibilidade para vocês. Comecei a fazer... não, ainda não. Beleza, pessoal. Creio que deve pipocar nos próximos dias. Gosto muito do pessoal aqui da Vizir, tá? E essa notícia foi vinculada exatamente agora, tá? 15 para 6, tá? 15 para 6. Então, próximas notícias, fiquem atentos aí. Bom, agora, pessoal, antes de começar a fazer o resumo de mercado, vou dar minha opinião. Gostei muito do resultado da Brasil Distribuidora, por isso até que tem vídeo dela, certo? Se eu ainda não postei, vou postar vídeo dela. Gostei bastante do resultado dela. E, obviamente, que a Qualicorp foi o grande destaque negativo, né? Com um cancelamento, tá, de planos exacerbado, que eles chamam de churn, né? E eu vou trazer isso para vocês. Mas antes, né, o Brasil se descolando, agora indo para o fechamento de mercado, o Brasil se descolando cada vez mais aí do mundo, em termos de índices. Então, nos Estados Unidos, com inflação, o CPI deles, que não é o principal índice, tá? Eles gostam mais do PCI, tá? Mas hoje saiu o CPI, que veio abaixo, o mercado já estava esperando o CPI abaixo, mas veio ligeiramente abaixo, e foi o único momento de alta da Bolsa, né? Baixa inflação norte-americana, isso quer dizer que os americanos vêm para o risco, o americano tem um grande fluxo aqui, importante fluxo na nossa Bolsa, então compraram aí a Bolsa em um momento bem curtinho, tá? Antes da abertura do mercado à vista, antes das 10 horas,
e aí veio o mercado à vista e desmoronou graças a os americanos entre aspas, né, o investidor estrangeiro de maneira geral, pessoal, medo fiscal, risco fiscal, difícil fazer a bolsa ter tendência nesse momento, tá? Então um problema bem doméstico, né? Com os resultados fortes, tanto aqui como nos Estados Unidos, tivemos resultados de corporativos interessantes. Os índices andaram, as ações andaram, tá? Tem ações aí que subiram mais de 10%. Já no Brasil, não. Resultados fortes ou fracos, as ações não andaram. Parece que a gente tem mais uma oportunidade amanhã, tá? Mas quanto mais aliviado for a tensão, tá? E a atmosfera de Brasília, mais a gente tende a andar por conta dos resultados. Por hora, pessoal, a bolsa se amassa pelo risco aqui, vamos dizer assim, não digo tanto político, mas sim fiscal, contas públicas, é isso que está em pauta, tá? Então o mundo aqui subindo, como vocês viram, né? Não teve nenhum índice caindo hoje, dos que eu trago para vocês, certo? A gente até pode ver aqui o Xangai Composite, como que ele fechou, só está faltando ele, né? Índices globais, fechou em alta, neutro 0,08, tá? Somente o índice dólar fechou em queda e a Nasdaq aqui fechou com 0,26, deixa eu ver, a Nasdaq que eu não tenho aqui, a Nasdaq fechou com 0,26, estável, tá? Então sim, a gente acabou tendo um dia no índice futuro, fechando 0,31 de baixa, mas um dia muito volátil, é só a Nasdaq que realmente fechando, os futuros fechando em baixa, tá? Então o Brasil patinho feio junto com a Nasdaq, hoje, tá? Petróleo, pessoal, eu vou trazer o gráfico do petróleo primeiro para vocês, junto com o minério de ferro. Então, minério de ferro em branco, petróleo em preto, para dar uma distinção de ambos na situação aqui. Vejam, commodity achando um belo fundo, índice futuro também fez uma grande cauda junto com essa cauda do dia de hoje do petróleo, tá? Então durante o pregão de hoje do petróleo nós tivemos uma inversão de tendência. Se eu pôr no intraday aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar bem, tá? Tô falando aqui de por volta das 7 horas da manhã, aqui às 9 achou um pseudo fundo, às 10 confirmou, entre 10 e 11 horas confirmou esse fundo aqui, o petróleo. Então o petróleo veio para cima, ajudou a gente a conter um pouco a queda da bolsa, tá? Junto com os bancos, fomos ok, tá? Conseguimos aí manter ainda o nosso fundo, o mini índice, eu vou trazer ele aqui para vocês, conseguiu manter de certa maneira o fundo, não fechou abaixo, né? Chegou a romper ou não? Não chegou a romper, fundo duplo aqui, tá? Mas está difícil empurrar a bolsa para cima sem que a política ajude de maneira estrutural, tá? Realmente a possibilidade do fiscal aumentar os gastos aí para fora, não incluir gastos no teto dos gastos, tá? Fazer aí contabilidade criativa, isso está matando a criatividade aqui dos investidores, tá, pessoal? Minério de ferro vejo mais queda, então o trade do momento me parece que é dividendos para as ações de minério de ferro. Isso pode trazer os investidores a comprar mais Gerdau, a comprar mais Vale, comprar mais Usiminas, a comprar mais Companhia Siderúrgica Nacional. Destaque para Gerdau, porque foi aprovado, o pacote de 1 tri de infraestrutura nos Estados Unidos, que vão estar muito focados ali em fibra ótica, em rodovias e ferrovias. Então metal, ferro, vai precisar, aço, tudo isso vai precisar. E a Gerdau tem aí, se não me engano, 30% da sua receita vinculada ao Tio Sam. Então é uma notícia boa, que pode dar um oxigênio a mais para as mineradoras, para a Gerdau em específico, porque tem uma receita muito vinculada aos Estados Unidos, mas eu vejo que o preço da commodity já dá sinal de que, chegamos ali em um patamar de estabilidade, pelo menos, tá? E já caímos, né? O minério de ferro já cai aqui de sua máxima até o momento atual, tá? Já cai 23%, tá? Infelizmente aqui tá em branco, 23%, tá, pessoal? Queda máxima a mínima atual, 23%. Eu tenho os meus estudos que eu sempre trago para vocês aqui, sempre não, né? Vira e mexe, mas basicamente esse 139 ao 131 é onde eu acho que vai ser o fundo do minério nesse curto período de retração. Depois a gente vai ver se a gente tem mais um ciclo de alta, vai depender do macro aí, tá? Mas por hora acho que temos aí um bom caminho ainda a trilhar para baixo. Estamos negociando a $170, vejo a 140, tá? 131 por ali seria o fundo do minério,
tá bom, pessoal? Então, minério em queda, petróleo em alta, vejo o petróleo em alta barra consolidação, tá? Mantendo esse canal aqui. Continuamos tendo a Petrobras e o setor, principalmente a Petrobras pelo volume financeiro, né? Como uma das principais alavancas da bolsa que podem segurar esse fundinho do mini índice aí a não ser rompido, tá? Ou se romper muito pouco, tá? E falando do mini índice, a gente cai nele, tá? Um dia muito volátil, tá? Muito volátil mesmo. Então, não tivemos aqui grandes possibilidades de trade, né? Não sei vocês day traders, eu estou operando mini índice vira e mexe hoje 0 a 0 total, porque realmente não saiu do lugar, não teve tendência nem para baixo nem para cima. Tá? Para amanhã, 121.750 é suporte, 122.520 é resistência. Vamos ver se a gente abre entre esses dois patamares, abrindo abaixo do 121.750. Aí o próximo alvo, pessoal, é a máxima pré-crise de março, 120.080, tá? É ali que estaria a primeira parada, certo? E tem mais paradas para baixo, tá? Depois eu vou ter lá 115.475, tá? O que destravaria valor para mim e tentou, né? Esse foi o trade que eu fiz, tá certo? E que saí por aqui, tá? Saí por aqui porque não me estopou para baixo, né? Na verdade eu saí mais abaixo aqui, tá? Porque eu fui fazendo trailing stop. Mas acima dos 122.520 é bacana, tá? Libera para mim bons alvos, principalmente os 125,90, tá? Mas não consegue tradear acima com tendência, na minha opinião, por ruídos políticos, tá? Por ruídos domésticos políticos, porque os resultados estão acima do esperado na sua grande parte, tirando o Qualicorp que eu vou falar hoje e algumas outras, tá? Mas Qualicorp é small, né? Não move índice. Os resultados estão vindo ok, tá? O que não está vindo nada ok são os assuntos e as notícias e os fatos de Brasília. Então, infelizmente, pessoal, aquela paz que eu estava dizendo para vocês que nós teríamos desse período atual, segundo semestre, até o segundo tri de 2022, paz política, de corrida eleitoral, a gente não vai ter, porque apesar da corrida eleitoral estar congelada, ninguém está nem aí, tá? Ninguém está falando de Lula, de Ciro, Bolsonaro para a presidência, a gente tem muito do cenário fiscal, que era o que o mercado não estava esperando, tá? Então a gente tem um risco, uma austeridade comprometida, e aí vocês, quem estava no mercado aí na época no final do segundo mandato da Dilma, tá? Interrompido o segundo mandato da Dilma, ela também teve que balançar bastante na parte fiscal e começou a rolar esse negócio de contabilidade criativa, o que para a Bolsa foi um inferninho, tá? A gente pode discutir em um bar se é bacana ou não, se é certo ou não, positivo ou negativo, pontos fortes, pontos fracos, tá? Mas mercado é unânime, pessoal, fiscal é ouro, tá? Austeridade é ouro e por hora o nosso fiscal está comprometido e sem saber muito bem o quão comprometido, tá? Porque tem aí o ano eleitoral que naturalmente, ou historicamente, melhor dizendo, aumentam-se os gastos, tá? Então vamos ficar de olho no cenário político, infelizmente, tá? Eu não tenho nenhum cenário base para o índice, a não ser de curtíssimo prazo para amanhã. Por exemplo, esses são os 4 principais pontos: 121.750, 122.520, 120.80, depois só 125.090. Dólar, pessoal, também vejo que com naturalidade o dólar viria para baixo, tá? A pancada na Selic, aumento de 1%, não tem estruturalmente falando, né, ou fundamentalmente falando, não tem porquê ele estar se segurando aos 5,23, aos 5,30, tá? Eu vejo o dólar sem o risco político, tá? Aqui, tá? No curto prazo, tá? Entre 5,10 e 4,93. Esse é o patamar para ele se estabilizar, certo? Ele chegou aqui com tranquilidade, só que tivemos, a partir, principalmente no final de julho, tá? Nós tivemos problemas, e esses problemas vieram de Brasília e de ruído viraram de fato agora estruturais, tá? A CPI não fez preço, a variante Delta não fez preço aqui no Brasil, tá? O que está fazendo, e o cenário corporativo também não está fazendo preço, tá? Não consegue engatar resultados, tá? Tendência, o que está fazendo a falta de tendência, o preço atual, é o cenário político, tá? Bom,
Isso pode se acalmar, de repente, aí, com uma harmonia entre os três poderes, sem dúvida nenhuma é o que o mercado gostaria de ver, e o respeito do teto dos gastos, clareza nos gastos que serão na PEC dos precatórios, como que será pago, da onde vai vir esse dinheiro, tá? No aumento do Bolsa Família, tudo bem, aumentar, beleza, da onde que vai vir, quem que vai pagar essa conta, da onde que vai sair essa grana. Tendo essa clareza, o mercado odeia a não ter clareza. Pode ser para baixo ou pode ser para cima, pode ser crise ou pode ser euforia, tá? Mas clareza é o que mais importa. O que é pior para as posições, pessoal, é a falta de clareza, falta de saber o que vai acontecer. E isso geralmente faz preço, por isso estamos consolidados, tá? Tanto no mini índice quanto no dólar. Um adendo, eu acompanho o fluxo, tá, pessoal? O fluxo é comprador no mini índice, tá? Lembrando que o contrato vence na próxima quarta, tá? Então, pode ser comprador para fechamento, tá, do contrato. Não quer dizer mais que é tendência. Vamos esperar virar no próximo dia 15, tá? Quarta-feira mais próxima do dia 15, virar o contrato e aí sim a gente vai ver no segundo, terceiro dia qual é o fluxo que entrou nesse novo contrato. Muita atenção, né? Lembra que eu falo, primeira quinzena de agosto, pessoal, é gastrite. Eu agora, como investidor, 15% hoje só da Qualicorp de queda. Então haja eno, né? Eu fui correr, fui para academia, né? Fui vender o dobro de café, fui descontar no trabalho e no físico, né? Porque o estresse é gigante. Então vamos lá, sem tendência, pessoal, até a virada desse contrato aqui para a gente dar uma olhadinha como que os gringos vão se posicionar no mercado futuro. O mercado à vista continua comprador, tá? Continua comprador, mas aí é mais para médio prazo, tá? Então a gente não tem muito movimento para o curtíssimo, tá? Bom, aqui eu vou destacar a Qualicorp, né? Qual que foi a ação que mais caiu, pessoal? Adivinhe. Qualicorp, 15,57%, tá? A que mais subiu, a BIF, certo? E eu falei para vocês da Vulca, né? Bem interessante da Vulca, tá? A mais negociada foi a Petro, de novo. Petro e Itaú seguraram esse fundinho do índice, tá? Quando eu postei o vídeo na hora do almoço dizendo assim, Itaú segura, entre aspas, o índice, teve um comentário de um rapaz que falou, como que o Itaú segurou o índice? Sei lá, no máximo tem 8% do índice e consegue segurar? Como assim, velho? Pelo amor de Deus. Perdão, é que tem 1 minuto para falar no vídeo só. O que eu quis dizer é que Itaú, bancos, setor financeiro estava segurando na hora do almoço, porque nem a Petrobras estava subindo, estava segurando na hora do almoço preço. Tá? E aí depois, à tarde, a Petrobras engatou junto com o Itaú e aí conseguiu reverter o que estava aparecendo um rompimento para baixo para manutenção, né? O que estava aparecendo de novo um rompimento para baixo, tá? Ganhou a Petro subindo. Nesse momento tinha só o Itaú, e os bancos subindo. Tá? E de repente ganhou a força da Petro. Tá? Mas a Vale ainda não ajudou, certo? Então vamos sempre ficar de olho aí em YouTube 4, tá? Como é que tá o gráfico do YouTube? Então o YouTube aqui, ó, a partir das 11 horas, bum, subiu. Então período da tarde, período da manhã, perdão, já ajudando o Ibov a subir. Aí o fechamento foi fraco. Petrobras, dá uma olhada na Petro. Tá? Aqui, por volta da meio-dia, Petrobras um pouquinho depois, tá? Por volta da meio-dia, 1 hora, pão, subiu também, ajudando. Tá? Aí quando a gente pega a Vale, o oposto, tá? A Vale não ajudou em nenhum momento, tá? Dia 11 aqui, ó. Então a Vale não ajudou. Até 1 hora, até deu uma entradinha, mas sem romper máxima e depois, venda. Tá? Então quando nós temos as três forças direcionais por um lado só, show de bola. Por hora, pessoal, estão as três, tá? No gráfico diário sem sair do lugar. Tá? No intraday, às vezes você pega uma subindo, outra subindo e tenta especular se o índice vai subir ou não. Mas no gráfico diário eu vejo Vale para baixo com os próximos níveis próximos do preço, mas ainda não tocados, tá? Caprichosamente tocados, 106,68, 105,13. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá falar da Qualicorp para finalizar o vídeo para vocês, já está dando 20 minutos. Pessoal, eu adoraria aqui esmiuçar todos os destaques da Quali, eu devo fazer isso para vocês que me seguem, tá lá na carteira, né? Lógico, tem que prestar todas as contas lá para vocês terem uma noção. Não é uma carteira recomendada, mas é uma carteira compartilhada, né? Vocês estão vendo as minhas posições semana a semana, tá? Semana passada eu falhei porque esperei os resultados, então essa semana tem muito mais assunto para falar. O que a gente pode colocar aqui de coisa
a primeira, mercado é imediatista, tá? O que faz preço é especulação, tá? No curto prazo. Então vamos lá, lucro líquido, bateu o olho ali, 28% de queda, bom, tchau. Hoje ela caiu 15%, tá? Então ela teve um lucro trimestre a trimestre 28% menor, tá? 28% menor, e eles colocam aqui como em função do menor EBITDA e maior despesa financeira. Pessoal, a Qualicorp fez algumas aquisições de outras marcas com um ticket médio menor que o dela. Tá? Então o perfil da Qualicorp está mudando. Teve mais vidas sendo contratadas, tá? Contrato aí de saúde, né? Obviamente, tá? Plano de saúde, porém o ticket médio menor. Então essa foi o primeiro baque do mercado. Começou a ver margem EBITDA, margem líquida, margem operacional menor. Um aumento de vidas, sim, teve uma adesão ali 7% maior, tá, no comparativo ao segundo TRI de 2020. Tá, decresceu um pouquinho em relação ao primeiro TRI de 2021. Por quê? E aí a empresa coloca, e eu também vou colocar aqui porque é justo. O reajuste dos planos de saúde foi abissal. Tá na casa aí dos 20 e tantos por cento. Isso num período nem de 6 meses. Deu quase, acho que deu entre 4 e 5 meses. Pessoal, isso não tem jeito. É SUS, hashtag SUS. Sai da Qualicorp, sai ou vai procurar outros planos. Não deve encontrar outros planos tão baratos ou baratos, porque a Qualicorp está com essa função ou com essa estratégia de diminuir margens de crescimento, ter crescimento maior. Tá? Dois vieses, aquisições, tá certo? E também custos com marketing. Então o mercado e os bancos, eu li vieses de 5 bancos diferentes, e até vou trazer um artigo aqui da Infomoney que tem alguns deles, cornetaram bastante os gastos com marketing, tá? Mas faz parte do que a empresa está buscando. Então o que pegou? Lucro muito abaixo, custo muito acima, então gasto muito acima, principalmente com marketing. Tá? Teve gasto administrativo também, mas marketing, coloque lá marketing, as parcerias feitas, inclusive com o Banco Inter, tá? Que ela está agora no portfólio, aparece para os clientes do Banco Inter. Então tem uma avenida de crescimento muito grande, só que nesse momento é o gasto. E infelizmente ela pegou o gasto com os cancelamentos recordes, tá? Que tem um nome muito gourmet, que eu vou trazer para vocês já, mas vamos lá, a principal headline aqui da Infomoney: custos em alta e churn também. O que é churn? C-H-U-R-N. É o cancelamento, é o índice de cancelamento de planos de saúde que foi recorde, tá, pessoal? A Qualicorp, para vocês terem uma noção, tá, teve 128 mil planos de saúde cancelados após o reajuste, eu falei para vocês na casa dos 20, né, de 23,2% em um período menor do que 6 meses. Tá. Então não é brincadeira esse reajuste. Para quem tem plano de saúde Qualicorp, deve ter xingado bolhufas, né? Muito, e com razão. É o fato de que ano passado, tá, ela abonou, né, os contratualistas, e esse ano aqui ela fez esse reajuste acelerado. Então, de novo, o trade que eu falei para vocês, que o pessoal, que é o gráfico da Qualicorp, né, o trade de compra do ano passado foi num momento muito interessante, e eu, Bruno Mazzoni, achei que a Qualicorp nesse momento aqui, ó, tinha precificado, os compradores e vendedores já estavam precificando o segundo TRI ruim. Aqui, tá? Estava enganado, porque não estava precificando o segundo TRI ruim, haja vista a movimentação do resultado. Então, na verdade, a gente vai para mais um ponto. Já vamos chegar aqui na análise técnica, que é o meu viés, tá? Bom, vamos lá, pessoal, só passando aqui alguns pontos importantes, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar o fio da meada aqui. Tá? Então, embora ela conseguiu um crescimento de 7% ano a ano da receita líquida, certo? Isso veio às custas de maiores despesas com itens como marketing. Eu comentei com você já, vou pescando alguns itens aqui que eu já vi no release, mas nesse artigo ele está mais resumido, tá? Queria só colocar para vocês aqui o churn, né? O lucro antes de impostos, iniciativas aceleraram de novo marketing, a margem EBITDA ajustada foi de 38, então a margem EBITDA ajustada altíssima, mas 9 pontos abaixo, tá? Então é um setor bem perene, porém
veio 9 pontos abaixo, já viu, né? Muito bem. Aqui, pessoal. Dois analistas do Credi destacaram que o índice de cancelamento dos clientes, o churn, tá? Que é essa palavrinha aqui bonitinha, churn, deixa eu ver se eu acho, agora perdi, churn sem fim, né? Foi alto, tá? Então foi bem mais alto do que o esperado, certo? Destacaram que o índice de cancelamento de clientes foi bastante alto, com estimativa de 10,6%, tá? Mas dado efetivo de quase 12%. Esse, por sinal, é o destaque do relatório do pessoal da Credi. Então, churn sem fim, tá? A Credi aí pegando no pé da Qualicorp, que teve aí cerca de 11,6% de cancelamentos, o que no bruto, pessoal, eu chequei lá, chega a ser, eu coloquei para 128.200 planos, tá? É isso aí, ó. Aqui dá até um pouco mais, ó. A companhia destacou em seu release o resultado que fechou o trimestre com 138.300 mil cancelamentos no segmento de adesão, apresentando uma melhora de 7,9% sobre o trimestre anterior, mas ainda em um nível bem elevado. Então ela está sofrendo, tá? Assim como Sul América também, com reajustes, tá? Na análise do pessoal aqui do Credi, certo? Indica que este alto churn é conjuntural para o momento, tá? Ainda impactado pelo reajuste de plano de saúde aplicado no começo do ano, após a suspensão de 2020. Então ela tirou 2020, tá? E agora reajustou em 2021, o que resultou num aumento de preço de 23%. Então é isso, pessoal. Esse aumento de preço de 23%, tá? Fez com que quase 140 mil convênios médicos da Qualicorp tivesse ali a queda, tivesse cancelamento. É o principal, tá? E nesse artigo aqui tem o pessoal sempre colocando o preço-alvo, né? Algumas opiniões, inadimplência e tudo mais, tá? Então a própria Qualicorp falou, olha, o cancelamento também foi muito em fator de inadimplência, tá? E o pessoal cancelou o plano e foram para o SUS, tá? Foram os fatores aí que a diretoria não estava esperando. Tá? Deixa eu ver se tem um pouquinho aqui de preço-alvo, pessoal, para vocês terem uma noção. As aquisições da Muito Mais Saúde, tá? E também da carteira da Plural, ticket médio mais baixo, tá? Aumentou as vendas, mas a gordura, né? A receita, o lucro líquido ali, a margem não veio tão boa. Tá? Deixa eu só trazer aqui. É hora de comprar. Muito bem, então vamos lá. O BBA afirma aqui com preço-alvo de R$ 39,00. Tá? O Bank of America está bem otimista, R$ 40,00. Tá? O Credit Suisse foi o que cornetou bastante, então R$ 34,00. Tá? O upside de 40% em relação ao atual preço. Já aqui o pessoal do BTG, um pouco mais pés no chão, R$ 27,00 é o preço-alvo. Bom, pessoal, com tudo isso colocado, o vídeo está indo para 30 minutos, me perdoem aí. Qual que é o Bruno se portando e utilizando fundamentos e análise técnica? Por hora, fundamentos eu quis só colocar um pouquinho dos pitacos do release, que é muito importante, e eu vou agora esmiuçar a análise técnica da Qualicorp, principalmente para vocês que seguem a minha carteira lá, né? O que eu olhei na Qualicorp neste momento de mercado aqui, tá? Neste momento de mercado aqui. A possibilidade eminente, né, do melhor setup de volatilidade pró-tendência, tá? E eu juntei análise técnica com fundamentalista. Então vejam como os números são pares, rimam e são bonitos, né? R$ 9,13 de baixa no Sell in May Go Away de 2020, tá? R$ 9,13 de baixa de outubro outubro/novembro, dezembro, né, pós-rush, natalino até março, tá? Aqui, pessoal, em março, eu achava que essa queda já estava inclusa a sinistralidade da pandemia, porque março foi o pior momento, tá? Fevereiro começou, março acelerou, ou melhor, final de janeiro começou, fevereiro acelerou e março continuou muito forte com diminuição a partir de abril. Então eu achei que ali, em março, certo? Esse preço estava já descontando ou já precificando um segundo tri péssimo, horrível. E aí começam-se
eu começo a fazer a carteira lá da Necton e eu comecei a aportar nessa região dos 27, certo? 27, inclusive meu preço médio hoje, como eu só tive um aporte, ou dois aportes, perdão, meu preço médio está em torno de 27 a 26 reais, 26,50 por ali, tá? Ali que eu estou, tá? E por que eu não aportei em nenhum outro momento, tá? Tirando durante o dia de hoje e o dia de ontem, por que eu não aportei mais, tá? Pelo simples fato que agora eu ploto a partir dessa máxima até essa mínima, de novo o quê? Os R$ 9,13, tá? Falta ainda uma quirera aqui para os R$ 9,13, tá? Daria ali entre 20 e 40, 20 e 40, R$ 20,40 ali mais ou menos, daria mais R$ 9,13 de queda, tá, pessoal? Então eu, Bruno Mazzoni, gosto da Qualicorp de novo, tá? Somente aqui nos 19,54, 19,36, 20,45, tá? Nessa base semanal é isso que eu esperava. Se eu estava olhando para esse cenário, não. Se eu estava acreditando como cenário base, não. Não para 2021, porque simplesmente eu observei que neste momento, em março de novo, o mercado já tinha precificado a queda, tá? Então eu olhei para todos os pullbacks aqui, tá? Para esse pullback aqui, tá? E aí fiz mais um aporte aqui, né? Inclusive documentado na carteira, tá? O aporte inicial foi lá no começo da carteira e o segundo aporte foi técnico aqui, na região dos 25,67, tá? 25,64, 25,72, tá? Por quê? Eu acreditava que o mercado já tinha precificado o ruim. Bom, iríamos então para uma segunda onda de alta, tá? Errei, pessoal. Trader estoparia, tá? Trader estoparia, fatalmente estoparia, como estopei em Mercado Livre, por exemplo, e comentei com vocês. Então, colocarei meu stop na mínima aqui, nos 24 e 25, show de bola, tá? Agora eu sou investidor da Qualicorp. O que a análise técnica me ajuda? Então, ela me elimina. Esse dia de hoje, por exemplo, eu não tinha nenhum ponto aqui, ó. E eu comentei no Telegram do pessoal que me segue lá da carteira. Então, dos 25, pessoal, estou esperando agora os 20, tá? Os 20 e 45, praticamente fechamento de hoje, né? Os 19,54, os 19,33, por quê? Eu estou de olho em mais uma volatilidade que está prestes a acontecer, R$ 9,13, e algo em torno de 27 a 34% de queda, tá? Trazendo esses valores a preço futuro, tá? Na base log, tô falando aí para vocês, tá? De uma precificação que a Quali pode chegar de até muito bem, é isso aí. De até 19,37, entre 21,50 e 19,37 são caracterizados aqui as quedas de 27% a 35%, tá? Aproximadamente, certo? E R$ 9,13 aqui em 20,43, 20,42 por ali, tá? Então, de novo, a Qualicorp vai ter mais uma oportunidade, tá? Não sou especulador, então não estou na ótica do especulador, tá? Já disse para vocês, na especulação o stop teria sido fatalmente trigado aqui, tá? Sem dúvida nenhuma, estaria fatalmente trigado. Agora, vamos olhar para o longo prazo via análise técnica também, tá? Falei para vocês, deixa eu tirar só alguns pontos aqui, para o gráfico ficar mais limpo, tá? Falei para vocês aqui dos pontos aí mais curto prazo, técnicos, também de volatilidade. Agora, a Quali, avisei a todos que me seguem lá na carteira, é a mais endiabrada da carteira, é a mais volátil, tá? Então eu falo para vocês que sim, eu espero que pare por aqui, tá? Pois, se não parar por aqui e fizer só uma soluçada de alta e voltar a cair, pessoal, é de novo os R$ 9,13, tá? É preto no branco, igual os 20% da Itaúsa, não tem jeito, tá? Só que quem que eu estou olhando para como que eu estou olhando para a Qualicorp no futuro? Aonde que é meu preço-alvo, pessoal? Não tem nada a ver com os preços citados de curto prazo dos bancos. Meu preço-alvo é toda essa alta aqui, ó. Essa alta me chamou muito a atenção na Qualicorp, tá? Foi uma alta estupenda de setembro de 2018 até
fevereiro de 2020, 388%, R$ 33 de alta. Então tem duas altas que eu olho para o longo prazo, R$ 33, 388%, tá certo? Levaria os preços aí a R$ 77, tá? Entre R$ 77 a R$ 48. Estava na log ali. R$ 48, então, seria um primeiro alvo a partir desse fundo aqui. Qual que é o segundo alvo, certo? E esse aqui mais racional de curto prazo. Tá aqui, os dois fluxos compradores que nós tivemos em 2020. E aí eu vou lá para o gráfico semanal para conseguir expor eles de melhor maneira. Fluxo 1, tá? E depois fluxo 2. Nada mais e nada menos, tá? Tiveram aí cerca de 10 a 16 reais, tá? As duas compras da Qualicorp. Então, foi isso que eu mirei aqui como trader. Se eu fosse trader, estaria olhando aqui para 10 a 16 reais. Tomei o stop de um real, de R$2. Então, ótimo risco-retorno. Vou estar olhando de novo a partir da região dos 20 e 19 reais. Tá? Entre 10 a 16 reais de alta, é isso que eu vou estar olhando. Tá? Então, atualmente, se eu tivesse um preço-alvo de curto prazo, estaria, né, numa expectativa aí de aproximadamente R$ 35,40 ali mais ou menos, onde está dando. Tá, pessoal? É isso que eu queria colocar para vocês aí com a prestação de contas da Qualicorp. Sei que é um dia muito volátil para ela e extremamente gastritento, tá? Mas o mercado realmente cobrou algo que a empresa não pôde entregar e custos mais altos, marketing ou não, dá-lhe 15% para baixo, bem no dia do pós-release. Então tá aí o que no curto prazo o mercado achou do resultado da Quali, pessoal. Certo? Bom, fora isso, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do resumão de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.